Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Mestre Pudo. Nós vamos aqui, eu, Marcos Pudo. Depois, com o passar do tempo, eu vou falando mais de mim também. E para vocês me conhecerem, entender por que nós estamos, por que eu estou aqui e por que eu estou trazendo alguns convidados para poder conversar com vocês, para participarem depois, obviamente, do conteúdo do qual a gente vai discutir aqui e com os profissionais que a gente vai atender, tá bom? Hoje, para começar o nosso podcast, nós vamos receber uma pessoa muito especial primeiro que é meu amigo, né? Foi meu aluno de faculdade, é o meu amigo pessoal, trabalha comigo... vamos fazer, esse ano faz 9 anos. 9 anos, então já é um amigo, é um profissional altamente qualificado e como ordem que eu tenho aqui na academia, no podcast, eu peço para a pessoa se apresentar, tá bom, gente? Então, para eu não ficar me apresentando, a pessoa falando, eu acho mais prático, né, e justo que a pessoa fale dela, que ela fale do currículo dela, tá bom? Então, antes dessa pessoa, eu quero só agradecer o Pet Animais, procurando nas redes sociais como pet.animais com 2 S's no final. Tá bom? Obrigado a Rita, obrigado a Francine por estar junto conosco aqui nessa nova empreitada. Bom, vamos lá. Para falar de exercício, para falar da relação que as pessoas têm do exercício com a composição corporal, que as pessoas têm do exercício com a alimentação, nada mais que um nutricionista. E melhor que isso, um profissional da educação física que também é nutricionista. Ale, boa tarde. Alexandre Balbi, nosso convidado hoje no primeiro podcast nosso aqui. Seja muito bem-vindo. Se apresenta, Ale, para as pessoas, para eles entenderem, para conhecerem você melhor, para dar um peso nesse conteúdo do qual a gente vai conversar. Afinal de contas, não dá para acreditar em qualquer passarinho que cai do céu e ele vai começar a piar aqui, todo mundo vai ouvir. Fechou? Sim. Vamos lá. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores aí do podcast. Meu nome é Alexandre Balbi, eu tenho 29 anos, sou formado, como você bem disse aí, tanto em nutrição quanto em educação física também, pós-graduado em nutrição esportiva e tenho alguns ramos de atuação aí, né? Sou coordenador lá da Clínica Trainer, tenho minha clínica também onde eu atuo como nutricionista também, sou professor universitário, e sou nutricionista de uma linha de suplementação. E falta alguma coisa? Personal particular, né? Acho que dá para colocar assim também. São uma das minhas áreas de atuação aí, né? Como deu para perceber em ambas as áreas aí. E aí, obrigado pelo convite. Não, legal. Parabéns pelo projeto. Vocês vão... Pô, legal, cara. Eu fui induzido pela Isadora e pelo Ângelo a gente bolaram, pensaram no nome, conversaram com a galera aqui, montaram, eles estão fazendo tudo. A minha função aqui dentro é receber a galera, me preparar para poder entrevistar vocês aqui. Vocês vão perceber que eu tenho um alinhamento muito grande com o Alexandre, porque, cara, 9 anos, faculdade, fui lá, né, plantando um conteúdo na mente dele e hoje, cara, eu me sinto muito orgulhoso de ter você aqui com a gente, negócio fantástico, era um cara que estava ali juvenil ainda, né? Sentado lá, 18, não sei quantos anos começou a faculdade. 17 anos. Comigo, um aluno com aproximadamente 19, 20 anos. Então, assim, cara, é muito legal, é uma satisfação muito grande. Ale, nós resolvemos hoje nós conversamos antes para falar sobre composição corporal, né? E algumas coisas pegam bastante. Eu faço algumas anotações aqui que são importantes, né? A primeira coisa assim que pega para mim, e você faz mais avaliações físicas, né? Você faz a composição corporal, você reavalia a composição corporal das pessoas que passam contigo, principalmente no lado nutricionista. Por que as pessoas têm medo de fazer avaliação física? Cara, é muito louco isso. Você falar que vai marcar avaliação, a pessoa falta na academia, o cara não vai. Você fala, ô amigo, o que está acontecendo? Não, sabe o que é? Tive um problema aí. No outro dia, não, semana que vem, e vai empurrando. Qual é o problema? Exato. Marcos, essa questão da avaliação física, o pessoal tem muito receio justamente por conta da decepção e por depender de várias variáveis, né? Você falou que nada mais justo para falar de composição corporal, alguém formado em nutrição e também educação física, eu acho que esse é um dos pilares, né? São muitas variáveis para a gente melhorar a nossa composição corporal. E eu acredito que nesse âmbito as pessoas elas não querem se decepcionar.
Então elas têm medo dessa decepção. Então, medo da realidade, sim, medo da realidade. Você fala, cara, qual é a minha realidade, né? A minha realidade é X. Exato. Quando a pessoa quando a gente não tá na melhor forma física, não tá muito bem com o nosso corpo, a gente evita de ficar se olhando no espelho com uma frequência muito grande. Sim. Então você imagina... Não põe aquela calça, que é a tua calça que, pô, se ela estiver bem, tô bem. Se sair com alguma coisa pra fora da calça, já fora do previsto, tamo danado, Já troca a calça, já. Isso. Pô, desculpa até te interromper, mas já falando sobre isso, eu quero chamar a atenção aqui, galera, pro nosso... Nós temos um canal no YouTube chamado Vida Após 50. Já que nós estamos falando de medida, a calça cabe, não cabe, principalmente para as pessoas de meia idade. Então, esse conteúdo a gente vai discutir mais sobre isso. Então, Vida Após 50 é uma coisa mais aula, mais técnica e tal. Fica um convite para você aí. Vida Após 50, acessa, participa junto, estão participando aqui junto conosco. A minha pergunta é assim, desde a faculdade eu tenho sempre esse meu posicionamento. Eu digo que a avaliação física nada mais é que a realidade de tudo que você treinou, comeu, dormiu, descansou, botou no teu corpo. Ou seja, o que é avaliação física hoje? É o resultado de tudo que eu fui, comi, treinei de hoje para trás. Mas você não acha que fazer avaliação física, poxa vida, não faz sentido eu fazer avaliação e entender tudo que eu fiz e que me trouxe até aqui, mesmo que dê errado. Admitindo que deu errado, eu não segui a dieta corretamente, eu não treinei corretamente, faltou frequência, faltou tudo. Mas é melhor saber. E você fala assim, não, o que eu mudo a partir de então? Vou ouvir mais meu nutricionista, vou seguir mais meu programa de treinamento. Não seria melhor? As pessoas, como é que funciona isso na mente? Bom, isso que você falou tem muito sentido, inclusive alguns alunos mais próximos da gente, inclusive tanto pacientes meus lá da clínica, quanto pacientes nossos e alunos nossos lá da clínica Trainer, da TP, como eles são mais próximos e a gente tem a possibilidade de conversar um pouco mais, eles já estão pegando um pouquinho mais esse lado, desse ponto de vista. Por quê? Nós vamos medir você de qualquer jeito. Não, e não é nem só isso. É que mostrar a importância também, falta um pouco do profissional, mostrar um pouco da importância de ver o quanto ele respondeu bem aquela estratégia. Então, eu acho que uma das coisas que mais ajudam a gente a alinhar e bater muito o nosso ponto de vista é sempre falar alguma coisa, não por achismo, e sim por evidência científica. Então, uma das coisas que eu falo, e sou muito honesto, a estratégia que eu estou tomando com você é muito boa por conta disso, da sua realidade, da sua resposta, que a gente tem visto até agora. Mas muitas vezes você aplica um ótimo treinamento metabólico, mas você vai descobrir mais pra frente, depois desse aluno depois dele mais treinado, você vai descobrir que por força ali, com um pouquinho mais de carga, intensidade e um volume menor ali de repetição, ele vai acabar respondendo mais. Não que você fez aquilo Tentativas ali. E erros. Tentativa não e dá erro. Pra tirar pedaço então, da pessoa. Exato. Então, quando tem essa honestidade, essa proximidade, onde ele consegue conversar um pouquinho mais com a gente e se abrir, sem cobrança, papo de amigo, mesmo porque a gente está como facilitador, tá lá para ajudar, não tá lá para julgar ninguém. Então, quando ele entende isso, e é com o tempo, né? Não adianta, numa conversa você não vai vender isso, não vai conseguir criar esse vínculo, até porque para algumas pessoas que não estão bem com o corpo, aquilo ali é constrangedor, pega justamente as dobrinhas, as dobras cutâneas, né, que a gente chama. E a medida, às vezes, da circunferência, vai medir, poxa vida, a gente vai falar de medida de cintura, eu sei qual é a medida ideal, você vai medir minha cintura. Quando eu vou no cardiologista, mexe, a primeira coisa que ele vem com aquela fita métrica lá, já faz o comentário dele. Então, assim, de cara, já dá no meio já. Mas agora a mulherada que estiver assistindo vai concordar comigo. Elas têm mais medo da prega cutânea, do adipômetro, porque elas usam roupa mais justa que a gente. Então, às vezes, é um vestido, tomara que caia, alguma coisa do tipo. Então, aquela dobrinha isso. Aqui, da dobra do peitoral exato. Aqui demais, tem um lastro na cabeça dela que incomoda, que muitas vezes para nós homens a gente não interpreta muito. Estou conversando muito com as mulheres durante a avaliação física, elas falam, nossa, aí que me incomoda. Uma subescapular, por exemplo, num vestido, alguma coisa, uma festa mais formal. Então, acaba pegando muito para elas também. Mas posso fazer uma pergunta, então, já que você está falando sobre isso? Lógico. Será que... Porque vamos para pensar, pela distribuição de gordura mais ginoide, ginecoide da mulher e mais androide do homem, quando a mulher acumula já gordura mais no tronco, significa que, lá para baixo, quadril, interno de coxa, glúteo, já desandou mais ainda, né? Pela própria distribuição de gordura, admitindo que ela tenha mais em membros inferiores, aquela chamada abaixo do umbigo, né? Eu estou ajeitando aqui, galera, eu estou tentando acertar no denominador comum. Aí. É assim. Realmente, mais assustador mesmo. Você fala, a mulher, acho que ela pensa assim, puxa, aqui tá assim, imagina chegar na medida da coxa, do
do abdômen, não é? Sim, mas na verdade aí vem também o fator flacidez pela perda da massa muscular nas extremidades. Ok. Então ela começa a sentir que, pô, meu E braço... o tempo, né? Minha perna tá mais fina, Correto. minha gordura visceral ela tá predominando mais, então ela fica com aquele corpo ali que a gente brinca até que é o Gru do meu malvado favorito, sabe? Isso, exatamente. Aquele formato ali pra galera entender um pouco mais, ali ficar um pouco mais claro. Que tem assim, de Gru hoje, é um negócio impressionante. Não, mas não só mulheres, mundo, mas os homens também, porque o cúmulo da gordura visceral, inclusive pelo índice glicêmico muito mal distribuído ali na alimentação das pessoas e pela falta do treinamento de força, baixo consumo de proteína, a perda da massa muscular é eminente. E a falta da sensibilidade à insulina adequada ali faz com que ela perca mais massa muscular e ganhe mais gordura. Mais gordura. Então, Ou seja, as reservas, os adipócitos estão abertos, assim, falando, ó, vem pra cá. o músculo não precisa, tô junto, né? Uhum. A gente sempre comenta isso, né? Quando a gente fala do FPM, do programa para as mulheres, a gente fala isso, pô, você joga energia para dentro do teu corpo. Se o músculo precisa, ele pega primeiro, ele tem prioridade, justo. Mas não precisa, o que eu vou fazer com esse excesso de alimento? A gordurinha fala, ó, nem precisa de muita água, né? Não precisa de muita coisa, não vem aqui que eu guardo você rapidinho, pô, somos simpáticos. A célula adiposa é altamente simpática a qualquer tipo de macronutriente, né? E fala uma coisa para mim, e tem mudado bastante em relação à composição corporal, não sei se você tem percebido, e aqui daqui a pouco vem a Michelle, que é minha aluna de personal, como as mulheres estão gostando de treinar e aparecer membro superior. Sim. O deltoide, o braço mais marcadinho. Aumentou muito. Hã? Aumentou muito. Então aumentou bastante mesmo isso? Aumentou por alguns fatores, né? Uma porque já mudou a questão do padrão de estética, eu acho que é o primeiro ponto, tá? Hoje em dia os homens e as mulheres estão com mais massa muscular, hoje é sinônimo de saúde, já tá mais bem aceito. Sim. Antigamente, fica parecendo um homem e tal, descobriram também que não vai ficar gigante, tá? Aí uma outra questão também é que com essa melhor aceitação, como elas predominam menos percentual de gordura na região superior do corpo ali, em relação, por exemplo, no caso das costas ali, o homem acumula muito na região do peitoral, isso. Entendeu? Marca rapidinho, né? Exato, então marca rapidinho. Rapidinho, entendeu? Galera. Porque ela vai acumular mais no glúteo, coxa, então a coxa dela não vai fibrar que nem às vezes do cara. Mas assim, ela vai realmente ter um superior bem desenhadinho. E isso é legal, é bacana, porque desmistificou, incentiva o treinamento de força. Então, acho isso aí eu vou falar aqui, olhando para vocês, as mulheres que estão seguindo. Eu tenho amigas, né? Cabeleireira, elas foram, Marcos, eu adoro olhar, cortando o cabelo, arrumando o braço das meninas, vendo o meu braço aqui fortinho, definidinho, cortadinho, eu acho a coisa mais linda. Até porque ela falou, eu não mal consigo ver minha perna e tal. E basicamente naquilo que você falou, se é um local que vai definir primeiro na mulher e vai aparecer que ela treina, que ela faz uma dieta, que ela tá bonitinha e tal, são os membros superiores. Então uma regatinha, uma alcinha para sair, uma roupinha mais leve, putz, eu não vou lembrar o nome, não é top, como é que chama? Elas querem colocar... Ai, Deus. Eu sei qual que você tá falando. É cropped, não? Um negócio assim? O cropped, exatamente. É tipo top. Eu não sei qual que é a diferença do top. É um pouco mais longo um pouco. Tá. Mais longo, pelo menos. É a camiseta que transformou no top, acho que deve ser mais ou menos. Ela dá uma subidinha, mostra um pedacinho da barriga ali, do umbigo, tal, essa calça mais alta, tal, faz que sentido. já é legal, cara. Faz Eu acho isso, e é realmente mais sexy, mais bonito mesmo. A mulher mostrar, a gente não pode andar com a barriga para fora, a gente não tem condições. Até porque a maioria dos homens acumula muito gordura. Mas isso tem acontecido, as mulheres têm mesmo. Porque, galera, até pensando já em treinamento de força, em composição corporal, o fato da mulher também estar treinando o membro superior, querendo aumentar a massa muscular, não conseguindo tanto quanto ela deseja, por questões até hormonais e pela distribuição de gordura, elas perderam o medo, né? Mas ela tá treinando, cara. E assim, jogando peso e, ficando com os braços, ombros lindos. Eu tenho uma percepção ali, falando de 9 anos atrás. Não, inclusive já fez 9 anos, fez em fevereiro, inclusive. Tendo a percepção dentro da sala de musculação, essa crescente das mulheres, eu acho que veio inclusive com um tchauzinho, com tríceps. Lembra disso? O brusco do tchau, não quero que balance. Eu não quero que balance, eu quero mais firminho e tal. Então eu acho que aí começou a difundir um pouquinho melhor. E aí começou a desmistificar, porque começou a treinar o tríceps, ganhou um pouquinho mais de tônus, perdeu parte daquela flacidez. É claro que o flacidez inteira, galera, vai precisar de um déficit calórico ali, um treino bem elaborado, não vai sumir 100%. Mas já percebeu algum nível de
melhor ali significativo. E isso fez com que a mulherada olhasse ali com mais cuidado e viu que o braço não ficou gigante, como a maioria delas achavam que ia ficar. Ah, não, vou fazer tríceps. Cara, se elas soubessem quanto a gente se mata para conseguir um bracinho. Difícil é ganhar meio centímetro de braço, elas não falariam isso. Mas eu acho que o homem, por ter um pouco mais de dificuldade de assumir a busca estética dentro da musculação, principalmente um homem um pouco mais velho, porque essa geração já vem com uma outra cultura muito mais interessante nesse ponto, eu acho que elas viam um homem hipertrofiando, o homem não assumia que queria entrar pela hipertrofia. Você quer? Eu perguntava antigamente, 9 anos atrás, por exemplo, qual que é o seu objetivo numa mesa de atendimento? Eu vim por saúde. Condicionamento. Qualidade de vida. O cara tem 35 anos. 35 anos. O cara quer qualidade de vida. Pô, beleza. O cara com composição corporal, nenhum absurdo, sabe? Nenhum obeso, não é nada do tipo. Mas eu acho que nessa resposta também está embutido o medo. Tá, de você reconhecer realmente, você fala assim, cara, eu quero hipertrofiar, eu quero assumir essa responsabilidade. Porque não é fácil. Eu falo pra galera, é muito mais fácil emagrecer do que hipertrofiar. Que ganhar massa muscular. É mais custoso, inclusive. Mas eu falo assim, é difícil a pessoa assumir isso. E aí, quando a gente conversa, eu chego falando, seja sincero, porque da sua sinceridade depende da forma com que eu vou prescrever seu treinamento. Se você chegar para mim e falar que é condicionamento físico, eu não preciso necessariamente montar um programa que atinja um grau de hipertrofia tão grande. Se você falar, não, eu quero, ou algum grupo muscular que você queira dê prioridade, aí a pessoa vai se soltando, vai abrindo, vai falando, e a coisa flui e olha que interessante, isso que você falou faz muito sentido. Eu lembrei, inclusive, de um aluno nosso, que depois de um tempo com mais intimidade, ele falou assim, Ale, falar a verdade pra você, acho que eu queria enfatizar um pouco mais meu objetivo pra hipertrofia. Eu falei, não, tranquilo, cara, mas, pô, Pode abrir o jogo aí, quando você quiser mudar seu objetivo. Não queria mudar, não. Era desde o começo que eu tava com vergonha de falar. Aí eu falei assim, abriu o jogo. Legal, era uma coração. E era a professora Aninha, Ana Paula, nossa coordenadora, inclusive, lá na academia da Trainer também. Aí ela junto ali falou, fiquei um pouco com vergonha de falar. Mas por que você ficou com vergonha de falar? Não vou nem expor o nome dele aqui, lógico. Ele falou, cara, quando eu assumo que eu quero ficar forte, é porque eu tenho medo das pessoas saberem que eu me acho fraco. Aí eu falei assim, faz sentido. É aceitação. Apesar de lógico, não tem nada a ver, pode falar, óbvio, a gente trabalha com isso. Você só seria mais uma mesa de atendimento ali com alguma outra questão para poder resolver. Onde a pessoa tem, cara, ela tem total liberdade para falar o que ela quer. Exato. Né? E mesmo assim as pessoas seguram, né? Seguram. Até os 45 não somos terapeutas, nada, mas, poxa vida, nessa hora, quando a gente fala assim, é importante porque daqui determina a prescrição que eu vou fazer do teu treinamento, ali a pessoa dá uma abertura. Entendeu? Então fala para mim algum grupo muscular que você queira. Fala o grupo muscular. Ou região do corpo. Mais região da barriga, tal. Mais alguma coisa. Algum grupo muscular em especial. Você vai fazendo a perguntinha, a pessoa vai se abrindo devagarinho, né? E fala uma coisa para mim que é uma coisa que rola muito aí na cabeça das pessoas. Qual a diferença entre massa muscular e massa magra? Tá, beleza. Muito boa pergunta, falando inclusive. Em composição corporal. Exato. Massa magra, pessoal, é a massa livre de gordura, tá? Não é só o músculo. O músculo, sim, é a massa muscular. Então, quando muitas vezes está dependendo do software ali, do método de avaliação, ele te der o número de massa muscular, aí você pode saber que aquilo ali é músculo de fato, tá? Mas agora, quando está escrito ali massa magra, é a massa livre de gordura. Ou seja, ossos, vísceras, sangue ali, tudo músculo, ossos, tudo que não for ali do seu tecido adiposo, quantidade significativa de gordura ali, não vai ser computado. Então, a avaliação ela é uma estimativa da sua composição corporal. Então, lógico que a gente, no caso da maioria das avaliações físicas, a gente não vai fazer uma densitometria óssea, nem nada do tipo. Então, a gente não consegue desprezar e conseguir destrinchar muito bem o que é o que, né? No caso da bioimpedância, aí, a gente sabe que não é o método mais fidedigno, porque a gente precisa de muitos processos muito bem feitos antes dessa avaliação. Então, padrão de hidratação não pode variar, intestino não pode ficar constipado, tá? Se você não já altera. Você não pode tomar cafeína, não pode ter treinado não sei quantas horas antes. Pode gerir excesso de sal. Exato. O padrão da alimentação tem que ser muito próximo em todas as avaliações, para aí, de fato, ele conseguir ter um discernimento bem legal ali e ser um pouco mais fidedigno em relação à avaliação física.
Então, assim, a gente sabe que não tem nenhum método 100% perfeito, a ultrassonografia seria, eu acho que o mais fidedigno entre eles, mas é muito pouco aplicável, né? Então a gente acaba usando essa questão da dobra cutânea ou a biopedância eu uso muito também. Mesmo porque você conseguir dados que um não oferece, o outro... Porque no caso ali, a gente, graças a Deus, a gente tem mão de obra qualificada para produzir em larga escala nossas avaliações físicas lá. Legal. Na clínica também a gente consegue. Mas a maioria dos lugares, até pela proposta de negócio da academia, que hoje em dia é locação de máquina, não é mais dar assistência serviço, de verdade, não dá serviço de verdade. Então, a maioria das pessoas não compensa muito mais fazer uma biopedância rápida. Até o próprio, até alguns outros consultórios, outros lugares, eles acabam fazendo a bioimpedância por praticidade. Às vezes até a própria secretária pede para o paciente subir na balança e entra no consultório já com a avaliação feita. Tem uma academia que agora tem Mogi também, não vou falar o nome também, mas você entra na academia, a avaliação é assim, ela tem um totem, tem uma tela e a bioimpedância que é assim, fixada nesse totem assim. Na recepção, cara, você tira o tênis, tira a meia, sapato que você tiver, sobe, põe lá os dados, jeitinho, segura, sai o resultado, a menina já tira a cópia e dá para você. É feito na recepção, assim, ó, pum. Ou seja, todas essas variáveis que você acabou de falar são totalmente desprezadas. Então, é muito difícil. Os artigos que eu li sobre composição corporal com bioimpedância, eles seguiam o mesmo padrão nutricional em hora, quantidade dos alimentos e micro, sal, enfim, tudo. Eletrólito. 48 horas. Sim. Então, durante 2 dias, eu vou voltar para o nutricionista, legal. Então, você tem lá, você tem marcado, como se fosse um recordatório de 24 horas, você guarda aquilo lá, 48 horas antes, você vai dos 2 dias, como é que você... Ou seja, é meio... Marca agendamento a partir de quarta, então, né? Porque o pessoal no domingo, no final de semana morreu. Então, aí ninguém vai trabalhar segunda e terça, né? Se for fazer dessa forma. Nós estamos falando de artigos científicos, né? Não, e outra... mas que seria um mundo idealíssimo, ideal, né? Mas uma outra questão também que dá trabalho e muitas pessoas não estão dispostas a treinar esses profissionais a fazer uma boa avaliação física para a adipometria, porque além disso dá trabalho... As diferenças estão muito grandes. Exato. E no caso da nutrição também, o que acaba acontecendo muito é tempo de consulta. Então, assim, se eu for fazer a adipometria em todo mundo, não dá nem para julgar o nutricionista que vive, por exemplo, do convênio. Sim. O cara, ele vai... Sem chance. Sem chance. Na minha opinião, é impossível criticar um colega profissional desse por conta dessa realidade. É mais fácil uma medidinha de cintura mesmo. Exato, entendeu? Então a própria bioimpedância, ele jogo rápido. Isso, a bioimpedância. Entendeu? Porque o cara tem que se qualificar a ponto de. Tem um parâmetro, né? Pra pessoa é legal ter um parâmetro. Então, imagina, o profissional, o médico, quem vai atender no consultório, médico, nutricionista ali, para poder fazer a avaliação física, ele tem que estar bem treinado, tem que ter avaliado bastante, tem que estar caprichado ali, tem que investir num adipômetro, aí ele perde tempo da sua consulta. Então, na aplicabilidade geral, o pessoal vai o quê? Vai para bio. Eu vou abrir meu coração para vocês. Acho que nem o Alexandre sabe, mas hoje eu não faço. A minha aluna de personal, quem faz é o meu coordenador lá do Aruão, Bruno. Por quê? Porque eu não tô, cara, eu só tenho ela de aluna, eu não tô praticando, eu não tô com time, eu dei aula disso na faculdade, eu sei aplicar o plicômetro, onde é que vai, onde é que tem que pensar, a força que... Sei tudo, nossa, estudo isso desde a década de 90. Mas eu não estou com a prática. Natural perca a mão, né? Eu não Natural perca a mão com o tempo. Eu não vou correr esse risco. Entendeu? Então, acho que assim, nessa hora o reconhecimento que você fala, eu tenho a minha alimentação. Minha alimentação hoje eu não faço composição corporal. Mas isso só demonstra o quanto você leva a sério o compromisso que você tem com o resultado dela. Né? Sim, então, sim. E eu não posso. E outra, eu vou fazer uma reavaliação aqui, sei lá, 30 dias, 40 dias. De novo, vai ser tudo diferente. Eu tenho um rapaz que está ali semanalmente, 2, 3, 4, 5, 6 avaliações. Calibrado. Caramba, a pessoa está calibrada. Exatamente. Sim, está calibrado. Tem um assunto, cara, que eu não podia deixar passar aqui, que eu acho que é legal. Então, assim, eu acho que em relação à massa magra, massa muscular, eu acho que foi bem, bem legal. Assim, não sei como é que eu vou explicar isso. Nós passamos por alguns períodos aí da pandemia para cá, né? Não quero entrar a fundo nisso, mas a dieta cetogênica, depois veio o low carb, aí, na verdade, acho que veio o low carb primeiro. Aí já veio oh Deus, como é que é?
18, 20, 24 horas sem comer, como é que é? Tá, os jejuns jejuns intermitentes começaram com 12 horas, foi para 14, de 14 foi para 18, 18 para 24, tem gente fazendo 36 horas, né? A gente pode discutir um dia, cara, a gente vira aqui para falar sobre isso, acho legal, tá? Mas enfim, o que está acontecendo é que eles estão hoje, assim, existe uma tendência, na maioria que eu vejo falando pela internet que acompanho, profissionais, médicos e até nutricionistas e tal, de se aumentar a quantidade de proteína e diminuir o carbo para alterar a composição corporal, para diminuir a quantidade de gordura, né? O body fat. Tá? Então, assim, isso é uma tendência, está acontecendo, tem bastante estudo sobre isso, o que é que está acontecendo, não sei como é que hoje você trabalha, enfim, o que é que você tem encontrado nas pessoas, as pessoas estão realmente diminuindo o carbo, como é que está isso aí, você que está na rotina da montagem de dieta? Vários profissionais, inclusive amigos meus, que trabalharam mais para essa vertente, não só durante a pandemia, mas eu acho que teve realmente um aumento ali nesse fluxo de profissionais trabalhando com zero carbo, ou então baixo carbo. Baixo mesmo, também. O low ali, que é o normalzinho, tem a cetogênica ali, que é um negócio mais pesado mesmo, porque para entrar no estado de cetose, pessoal, a gente precisa estar com um carbo realmente muito baixo ali. Hoje o termo carnívoro está na moda. Exato. Ninguém mais fala, eu sou carnívoro, eu sou como carne, não é isso? Então, é que no caso da pandemia, como o custo energético das pessoas se reduziu de maneira significativa, acabou tendo como orientação reduzir a sua ingesta ali calórica, tá? Então, a ingesta calórica reduzindo, com certeza a quantidade de carboidrato ela vai baixar, porque a maioria das dietas convencionais, o hábito de alimentação das pessoas tende-se a predominar mais carboidrato, tá? Do peso do micronutriente ali, mais carboidrato do que proteína e gordura. Então, assim, por uma questão lógica, acabaram, não tá saindo de casa, não tá trabalhando, não tá andando, tá preso dentro de casa. Então, a ideia ali era que, com certeza, baixasse o carbo, porque esse custo energético ele tá mais baixo. Só que, o que acabou acontecendo? O senso comum... Muita gente surfou nessa hora aí, né, Sim, velho? muita gente surfou. Mas cara, médico, nutrólogo, os caras ganham muito dinheiro. Mas assim, o pessoal surfa, por exemplo, incriminar algum elemento, por exemplo. Vou incriminar a caseína, que é a proteína ali do leite. O pessoal vai surfar. Vou incriminar a lactose. Saiu um artigo, nego. Exato. Exato. Não sabe nem avaliar uma metodologia decentemente do artigo para saber se ele é fidedigno ou não. Não sei patrocinador, você tem patrocínio no artigo. Os caras não avaliam nada. Só que a estratégia de marketing de hoje em dia é basicamente essa através de rede social. Eu vou falar para você que você está ingerindo um veneno, eu tenho a cura, esse veneno está dentro da sua casa, está envenenando a sua família, então é óbvio que uma estratégia. Eu ganhei esse cliente, entendeu? Eu tenho um aplicativo, eu tenho um programa para vender para você, para desintoxicar você, para emagrecer. Quem trabalha com vendas sabe como é que funciona. Criar a necessidade no outro é muito importante. Então, quando eu dou esse choque, dou esse medo, e ele surge essa necessidade de uma cura, fictícia ou não, uma cura, a pessoa vai atrás desse profissional, né? Lógico, natural. Então, assim, e teve uma redução significativa. Agora, o grande problema a maioria das pessoas, elas vinculam o carboidrato a alguns alimentos que não são ricos só em carboidrato. Entendeu? Então é engraçado. A pessoa fala, não, eu tirei o carboidrato e emagreci. Mas espera, você emagreceu por quê? Você tirou. O que você tinha como fonte de carboidrato? Ela, na cabeça dela, no senso comum, é o refrigerante, que beleza, é carboidrato. Açúcar. Mas assim, é açúcar, tá, galera? Isso. Açúcar, não todo carboidrato é açúcar, pelo amor de Deus. Não confunda as coisas. Mesmo porque o carboidrato, a maioria das pessoas que baixam demais tem problema com microbiota, a gente pode até falar disso depois. Legal. Tá? Porque normalmente no senso comum, tá? Uma pessoa que não faz acompanhamento profissional. Porque na maioria das vezes acaba caindo em quê? Ingestão de fibra. Entendeu? E aí é um problema também. Mas isso aí fica um assunto aí para até um próximo momento, senão a gente vai estender demais. Então, assim, ela falou, não, eu tirei refrigerante, tirei pizza. Dependendo da pizza, dependendo, hoje em dia é massa fina, e o quê? E recheio pra caramba. Recheio que você então, escolheu? Não por grama do macronutriente, mas por quantidade de caloria total, a gente tem mais caloria proveniente de gordura do que de carboidrato. Então, assim, se a gente pega provável. Se for queijo. Se você pega o açúcar, que é o açúcar, por exemplo, em 1 grama de açúcar, olha que interessante isso aí, você vai ter 4 calorias.
E 1 grama de gordura, seja até o azeite, que é uma gordura super saudável, você vai ter 9 calorias. Ou seja, por mais saudável que ele seja, você tem um dobro de caloria. Então você imagina aquele queijo na pizza pingando aquele óleo. O queijo tem gordura pra caramba. Não, e aí joga o azeite em cima. Joga o azeite, a borda é recheada com catupiry, que tem gordura pra caramba. Então assim, na hora que você vai falar, não, eu tirei o carboidrato e emagreci, você tirou o quê? Também o carboidrato e a gordura. Porque você tá falando de industrializado, você tá falando de hambúrguer, sorvete, por exemplo, tem gordura pra caramba. Interessante que eu vou dizer, olha, você tira os embutidos do carbo, que vem junto com o carbo. Exatamente. Né? Não o embutido em termos de, sei lá, mortadela nem nada. É o que vem embutido junto com o carboidrato. No caso, então, cortar o carbo e corta a gordura junto. Você tira o que tem uma densidade. O consumo total de calorias, ele foi uau! Sim, é que você tirou os alimentos que tem uma densidade calórica muito alta. Isso, entendeu? Exatamente. E são ultra palatáveis. Então, além de ter muita caloria, você aguenta comer muito. Entendeu? Vai bater a quantidade de caloria que você come numa fatia de pizza, por exemplo, de frango cozido ali. Cara, você não vai aguentar, provavelmente. Entendeu? Não dá. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Aí o cara joga um catupiry em cima. Pronto. Exatamente. Aí fica gostoso. Fácil. Aí ele pega o catupiry na borda, ele vai comer. Aí ele pede um queijinho ou mussarela ou outro que ele. Não, mas catupiry não, porque também é um queijo. Eu vou pedir um cheddar. Resumindo, cara, o custo energético é gigantesco. E você percebeu que isso aconteceu mesmo. Não, aconteceu. Hoje. Advindo aí, a gente trazer para a nossa realidade. Tá assim mesmo? Aumentou-se a quantidade de proteína em relação ao carbo? Assim. Como é que tá isso? Tô falando assim, uma coisa é o que você prescreve, que eu sei como você pensa. Percepção dos Mas outros qual é a percepção do mercado? O que está acontecendo? Qual é o andamento das coisas para nutrólogos, para nutricionistas e tal, endócrinos? O caminho está mais esse mesmo? No caso da nutrição, tá tendo uma coisa muito legal. Tá começando a ficar feio a galera que não tá embasado cientificamente. Então tá tendo uma onda muito positiva. Tem alguns Instagrams bem interessantes, inclusive, hoje em dia, de nutricionistas que geram conteúdo sério, entendeu? A gente julga muito o Instagram, o YouTube e tal, mas tem muita gente boa também e vale a pena validar essa galera. Essas pessoas, elas já não estão mais botando medo no carbo, tá? Elas já não estão mais embutindo esse medo nas pessoas, não só nos pacientes dela, mas nas pessoas que consomem o produto delas, né? Então, o que está sendo legal? Eles estão mostrando que um carboidrato com uma baixa densidade calórica, ele vai te saciar mais, vai regular seu intestino. Então, tá trazendo para as pessoas que o carboidrato ele é um aliado. Só que, ao mesmo tempo que uma densidade calórica mais baixa, essa concentração de carboidrato para representatividade total na dieta, ela também não é tão alta. Então, não é que estão trabalhando com carbo muito alto, é que estão trazendo qualidades de carboidratos diferentes. Melhores. E apresentando essa gama de carboidrato, o bom, uma opção ruim. É ruim para quando? Para esse momento é ruim, mas de repente aqui fica melhor encaixado. Por exemplo, a galera fala muito do doce de leite. A mulher tá de TPM, ela tem vontade de comer um docinho, nem que seja uma porçãozinha no dia, mas já fica saciada. Pô, se a gente encaixar depois no pós-treino dessa mulher, é legal. A gente repõe o glicogênio muscular dela. Entendeu? Coloca um treinamento ali um pouco mais... Principalmente porque é hipertrofia, né, cara? Exato. Você tem que se recuperar o máximo possível, diminuir a quantidade de cortisol e colocar mais testosterona, mais GH. Administrando esse aporte calórico total funciona muito bem. Só que agora, o que aumentou também em percentual e o que parece que o carbo está um pouco mais baixo, começou a falar um pouco mais, né? Eu estou sendo injusto, bem mais, sobre a importância da proteína. Tá. Então, por isso que em percentual parece que as pessoas estão comendo muito pouco carbo. Mas a porção de proteína das pessoas, no prato das pessoas, apesar de, infelizmente, cada vez mais cara, as pessoas estão conscientizando que é importante a proteína. Então, estão investindo no whey protein, estão comendo proteínas de fontes mais magras, entendeu? Estão começando a distinguir. Hoje em dia, no senso comum, as pessoas sabem que o patinho, o peito de frango, ali a tilápia, são ótimas opções de proteína. É claro que tem mais, tá, pessoal? Mas estou falando aqui de uma questão falando dos mais utilizados aí da galera. De senso comum. Tanto e mais famosos hoje, né? Lógico. Então, de patinho, exato, todo mundo. Exato. Louco, então, assim, hoje em dia o pessoal sabe da importância e sabe buscar uma boa fonte de proteína. Então, por isso que em percentual parece que esse carbo baixou, mas a proteína também subiu. Porque, até antes da pandemia mesmo, né? Toda vez que eu pensava alguma coisa da Organização Mundial de Saúde, eu colocava os meus slides na faculdade, eu adorava aquilo. Caraca, olha... A organização, olha o nome, Organização Mundial de Saúde. Eles são a autoridade máxima. Cara, é o padrão ouro ali da orientação.
E eles colocam, ou colocavam, ainda deve estar colocando, não sei se ainda já foi para 1 grama, mas era 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal total para as pessoas sedentárias. Não é isso? Exato. Colocava assim e não tinha o sedentário. Aí começou a vir sedentário, pouco ativo e tal, não sei o quê. Aí tinha uma tendência de 0,8 a 1 e tal. E aí começou a vir vários artigos da galera que treinava. Né? Só que a princípio veio da galera que treinava com hormônio. Né? Aí vinha a galera que na fase de cutting, lá, definição, pré-contes, antes da competição, 3, 4, 5 gramas de proteína. Os negócios eram assim, surreais. Hoje, modificou alguma coisa? Os percentuais estão assim, percentual relativo ao peso total, tá bom? Eu sei que já tem referências para peso de massa muscular, mas hoje, do peso total, para facilitar a vida de quem está lá na casa dela, como é que está isso? Depois vamos falar das pessoas mais velhas, que é a minha área, tá bom? Porque eu já sou mais velho. Então, assim, já estão acima de 60. O consumo já, a gente já sabe que deve ser maior também. Mas vamos falar, mudou alguma coisa? Esse percentual tal mesmo ainda para o indivíduo sedentário? Como é que está isso? Interessante você ter falado da galera com hormônio, tal, do alto rendimento, porque mudou para os dois. Mudou para os dois. É assim, hoje a gente sabe que para sedentário, ainda num sedentário jovem. Convicto. Não, jovem ali, Tá, também adulto jovem. saudável, Legal. sem nenhum problema renal, nada do tipo, o 0,8 faz sentido ali, de fato. Só que aí começa a entrar classes, por exemplo, de um sarcopênico, um cara mais velho, já começa a mudar esse coeficiente. Muito interessante isso, porque hoje em dia com o envelhecimento populacional tá tomando outro rumo, inclusive os artigos, você consegue ver isso. Sim. Que, ainda mais pela alta resposta no público do envelhecimento, por exemplo, é muito legal fazer pesquisa com essa tarja, faixa etária. Tá perdidaça. Faixa etária da população. Entre 45 e 55 anos, sabe, você vai para um lado, você vai para o outro, toma hormônio, você vai no endócrino, você vai no nutrólogo, você vai no nutricionista, é um professor, os negros estão, assim, parecendo uns rodando, assim, mas você não totalmente acredita, perdidos. Aí é uma pergunta minha para você. Você não acha que é por uma oferta excessiva de informação passada com um grau de generalista muito grande, porque as pessoas elas falam com uma certeza tão grande no Instagram, louco, mas né? elas falam para milhões de espectadores. Tem pessoas que milhões de responsabilidade zero. Então como é que eu vou falar para uma pessoa que ela tem que usar a testosterona? Cara, quem sou eu para falar? Quem que é o médico para falar se não conhece a pessoa? Entendeu? Se essa pessoa precisa, você sabe se essa pessoa precisa repor, né? Ou não? Ela tá baixa, ela tá normal. E outra, como é que tá a próstata desse cara? Entendeu? Por que tá baixo? Então, exato. Como é que tá a densidade óssea desse cara? Você vai falar que não pode, que é perigoso? A densidade óssea do cara tá horrível, a imunidade do cara tá horrível. Então, esses caras às vezes precisam. Então, assim, analisar a individualidade biológica, o quadro clínico do cara, hoje é o mínimo que a gente precisa fazer. A anamnese hoje, melhor feita, eu acho que é a ferramenta mais importante mais hoje, cara. Mais importante. Porque aquele médico manda fazer exame, ficar ticando assim, ó, sem explicar para você o que é. Cara, isso, na minha opinião, tá ultrapassado. Entendeu? O educador físico profissional de educação física que monta um treino sem estar com a pessoa na frente, sem conversar com ela, montar no aplicativo só mandar e não justificar, não conversar. Assim, sabe, o negócio tá surreal. Então, assim, por isso que eu tô dizendo, as pessoas estão muito perdidas. Porque se a gente parar para pensar assim, antes, a base da pirâmide antiga era 50% a 60% de carbo. 60% no caso da orientação para a população brasileira. Na tabela nutricional lá, as porcentagens estão para 60% de carboidrato numa dieta de 2.000 calorias na média. Aí, ó. Então, hoje, a galera não está consumindo 60% na média. Vamos lá. Estou falando da pessoa que está fazendo exercício e que quer emagrecer, tá bom? Eles estão dando uma diminuidinha no carbo, aumentando a proteína, tal, exatamente por tudo que a gente está conversando. Mas, com tudo isso, fazendo o que estão fazendo, eu vi um cara falando na internet uma coisa muito interessante, tipo assim, ó, nunca se comeu tanto mato, né? Salada, a galera comendo, pedindo para comer e as pessoas comendo e a obesidade só aumenta. Eu quero trazer uns números aqui para a gente conversar, pode ser? Legal, tá? ótimo. Então, assim, ó, eu vi aqui que de 2003 a 2019 nós passamos no Brasil de 12,2% para 26,8% da população com sobrepeso. Desculpa, com obesidade. Nós estamos falando em 1/4 da população.
Ou seja, de cada 4 pessoas, uma está obesa no país. Com tudo isso que nós estamos falando, com todo esse grau de informação que está acontecendo. Vou jogar os números e a gente vai conversar depois. Nesse mesmo período, a obesidade feminina subiu de 14,5% para 30,2%. No masculino de 9,5% para 22,8%. É surreal o negócio. Os números são assim, surreais. O excesso de peso, aí no caso, o sobrepeso, vai atingir, para públicos acima de 18 anos, vamos chegar a 60,3% da população. Cara, o que significa dizer o seguinte, nós vamos sair na rua, eu acho que essa informação, se não está, você está próximo disso. Estou falando de um shopping, alguma você sai assim, cara, de cada 10 pessoas, você encontra 6 estão com sobrepeso e obesidade. E a gente vem percebendo isso. Nós somos chatos para isso, porque eu sempre falo, a gente vive numa bolha de 5,5% da população que faz atividade física em clubes e academias. Então a gente vive numa bolha. Numa bolha que eu quero dizer, uma bolha de pessoas que têm... uma porcentagem pequena da realidade. Que em comum tem fazer o exercício. Alguns podem criticar, falar que é o espelho, que é isso, que fica se olhando, que põe roupa e tal. Pô, cara, isso para mim é merecimento. Eu só ponho uma roupa, uma camisetinha, um shorts, uma camiseta mais justa, porque eu posso. Quem não pode, cara, não vai poder fazer, não vai poder colocar. É o meu posicionamento. Mas é louco isso, cara. É louco, porque é muita gente, cara, pesando demais. 6 de cada 10, 20, de cada 4 pessoas no Brasil, uma é obesa, então, cara. Muito louco isso. Mas essa progressão, lógico, a gente sabe, né? Os países emergentes, eles começam a ter um ganho de peso mais significativo. A gente sabe que esse aumento também tem por conta disso. Falta um pouco mais essa educação de qualidade no senso comum. Só que um dos fatores que mais responsáveis por essa alta progressão é que a obesidade está chegando cada vez mais cedo. Tá? A obesidade, antigamente, se você for pegar a população obesa, ela era uma população adulta, um adolescente ali e tal. Hoje em dia a gente vê crianças ali com um grau de obesidade muito significativo pelo fácil acesso a ultra-industrializados, a alimentos hipercalóricos ali de fato. Isso. E qual que é o problema? Quando a gente passa nessa fase da infância para a adolescência, a gente sabe que a gente tem uma proliferação celular acentuada, a produção de adipócitos ela tende a ser maior, então essa tendência de ganho de peso aí, hoje a gente tem... Cara, você vai levar isso pro resto da vida, né? Exato. Velho? Não que seja um impedimento de você ter resultado, mas você vai ter uma tendência a ficar mais... Mas difícil, né? Claro, a vida vai ficar mais difícil, cara. A vida vai ficar mais difícil. Eu na infância para adolescência tive obesidade de grau 1, por exemplo. Então, assim, são coisas que se você não tem um cuidado, você tende a engordar um pouco mais fácil do que a maioria das pessoas. Então, assim, você sabe que... É o tipo da pessoa que... Aquele desenho que passa só com o cheiro assim, vai flutuando, só o cheiro parece que engorda a pessoa. É aquelas brincadeiras que a galera fazia. Mas no caso, se tiver essa consistência no treino, na dieta, sua sensibilidade de insulina melhorada, seu metabolismo maximizado, você consegue reverter isso sem problema nenhum. Entendeu? Mesmo porque, por mais que eu tenha tido obesidade grau 1, você viu na época que eu estava treinando focado, eu tava com um físico muito bom. Não, fala entendeu? Sério. Então, assim, eu já flutuei entre as duas Você já foi do céu ao quase o inferno. Exato. Lá, né? Então, assim, eu saí do inferno e fui pro céu. Então, nesse assim, caso. No caso, e hoje, lógico, pela demanda e tal, não consigo, infelizmente, essa semana eu consegui treinar uma vez. Então, assim, é muito corrido, mas assim, a gente sabe que não é um impedimento. Mas a gente está dentro de o que a gente chama de um padrão saudável, padrão aceitável. Claro. Mas assim, a gente sabe que é possível segurar e manter. Porque muitas vezes, eu falo, pegando muito nessa tecla, justamente porque as pessoas falam, não, eu não tenho jeito, eu tenho tendência a engordar, não tem jeito pra mim, não é pra mim. Então a sensação que ela tem, que se ela seguir o processo, ela vai nadar e morrer na praia. Se o processo já é difícil e complicado, pra quem não tem essa sensação, você imagina pra essas pessoas. Então a mente mais fraca, nesse sentido, né? De aceitar o desafio de falar, olha, eu vou conseguir. Exato. Ela sente que o investimento dela vai chegar, vai demorar demais para ela conseguir ter algum tipo de retorno. Então ela vê que acaba não compensando. Ela acha que acaba não compensando. Cara, eu fui, esse final de semana, a gente foi pro Rio, né? Foi com o Raul, meu filho, para levar ele lá fazer um teste no Flamengo. E a gente ficou muito próximo de um shopping. O hotel era, tipo, sei lá, 20 metros, a gente já estava na porta do shopping. Era tudo dentro de um centro junto, assim. Vai dar para pôr essa foto? Essa aqui? Dá. Então, assim... legal. Nosso tempinho tá indo, mas vamos lá. Não tem, cara. No shopping, você não...
Eu tinha 2 lanchonetes que tinham algum lanche que tem uma carinha, uma delas é muito mais famosa, é que tinha uma carinha de eu poder comer um lanchinho e tal, não sei o quê. O restante, eu tenho que pegar comida, arroz, feijão, tal, não sei o quê, e escolher. Aí eu posso escolher um franguinho, tal, não sei o quê. Agora, um lanche rapidinho assim, simplesmente não tem. Você não tem essa opção, cara. Muito difícil. Não tem. Muito difícil. Vai para um cinema, batata, pipoca com manteiga. Os caras jogam chocolate. Eu acho assim. Mas, eu não sei, hoje tá difícil. Então, o cara manter um peso, né, cara? Inclusive, chegaram até alguns patrocinados para mim ali no Instagram, alguns anúncios de franquias fitness que parece que vai ser uma ascensão muito grande. Porque com o aumento da indústria fitness, as pessoas estão começando a sentir falta disso. Porque o shopping antes a gente ia para passear. Isso. Hoje em dia é muito comum ter banco, tem tudo trabalha, ali. Reuniões, você trabalha, reunião, sim, tudo ali, tem tudo ali. Então, hoje em dia é muito. Tem um comercial ali, um ponto comercial ali do lado. Então, as pessoas estão sentindo falta disso. Inclusive, por exemplo, num aplicativo para pedir comida, no iFood, por exemplo, alguma coisa do tipo. Então, as pessoas elas sentem um pouco dessa dificuldade. Isso. Então, elas acabam... A pessoa que está muito ali querendo realmente não pisar muito fora, ela acabava indo ali numa loja de suplemento, ali, pegando uma dose de whey, então pegando uma barrinha ali de proteína, que dependendo do seu objetivo nem é a melhor escolha. Vai na loja de esporte, vende barrinha, ele compra barrinha. Exato. Então, é muito... Então, assim, tá realmente, pra galera tipo que Subway ali, se você for pegar, mas às vezes demora, porque tem que montar ali. Se for aquela coisa um pouco mais rápida, que nem um sorvete do McDonald's, é muito mais rápido, né? Então, assim, e vai ser uma tendência legal. Tá inclusive, um aluno nosso, o Israel, por exemplo, ele pretende montar aqui em Mogi uma franquia nesse aspecto. Legal. Então, é muito legal, porque as pessoas já estão olhando já para isso. Vai precisar, cara. Porque, sabe por que eu digo isso? Porque, assim, tem algumas questões que eu quero perguntar para você. Depois eu queria só mostrar aqui umas fotos. Pode ser, galera? Montar as fotos do percentual de gordura. Mas eu tenho aqui algumas perguntas que eu coloquei. O que devemos fazer... Porque, veja, se continuar desse jeito, de acordo com o IBGE, em 2044, 48% da população vai ser obesa. Se continuar assim, o gráfico. No crescente, 50% em 2044, nós estamos falando daqui 24 anos, 2 décadas e meia, nós vamos ter metade da nossa população com obesidade, não é sobrepeso, obesidade. Então, a gente vai ter aproximadamente 80% entre sobrepeso e obesidade. Então, é uma coisa assim surreal. O que a gente tem que fazer? Porque você falou aí das crianças, né? O que devemos fazer para assim, evitar esse aumento, né? Então, assim, por exemplo, o conhecimento sobre alimentação, você acha, como é que isso chegaria nas pessoas? Porque, como você mesmo falou, nas redes sociais tem de tudo, né? Como é que a gente faz para mudar as pessoas? Porque eu preciso mudar o pai, cara. Eu preciso mudar o pai, eu preciso mudar a família. Eu vejo assim, a galera senta no shopping, e esses 4 dias que com o Raul lá, a gente estava no shopping toda hora, o cara pede uma Coca 2 litros, senta na mesa, na família, um copo para o filho, os dois filhos, a família. Acabou, é um copo pro filho, eles tomam a mesma quantidade. Então você tem um homem de 90 quilos, 100 quilos, tomando 3 copos de refrigerante, e um menino de 30 quilos, 1/3 do peso dele, tomando 3 copos de refrigerante. Então, assim, eles não conseguem imaginar, falam assim, cara, esse cara pesa 1/3 do que eu peso, ele tem que tomar 1/3 do que eu estou tomando de refrigerante. E não é mais... É igual. E não é mais a frequência de antigamente, é o diário isso. Isso que é o problema. Isso. Esse é o diário. Então a gente não está recriminando nenhum tipo de alimento, não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Não, tô falando do comportamento. Aqui, exato, mas é que isso virou um comportamento crônico, diário ali, que realmente acaba assustando e o resultado a gente vê como tá, né? E você acha que tem alguma coisa que o governo vai poder fazer? A educação tem que ser, fazer, mas tem que ser educação de base. Eu acho que cabe aos pais, tá, procurarem isso. Porque tudo, eu acho que acredito que tudo seja cíclico, tá? Uma das coisas, lógico, eu tive a obesidade grau na infância para adolescência, mas ao mesmo tempo, meu pai que também teve na infância e na adolescência, ele me orientou muito. Então ele me incentivou mais a questão do esporte, começou a melhorar essa questão da alimentação em casa. Isso que ele tinha. Escolheu como profissão. Sim, exato. Então, assim, eu acho que o papel da família aí, dos professores, da família, quem tem alguma influência significativa na vida
da criança, vai ser determinante. Porque a geração anterior, que não tinha grana para bancar um refrigerante, ao poder bancar pro filho, acha que tá fazendo a melhor coisa do mundo, porque era o sonho dele lá atrás. Então eu não culpo esse pai. Só que ao mesmo tempo, como eu acho que tudo seja cíclico, eu acredito que ao mesmo tempo que as pessoas vão ficando obesas, eu falo, não quero isso pro meu filho. Eu não acho roupa, eu não me sinto bem, eu vou pra praia e não fico confortável. Então eu acredito que as pessoas, infelizmente, aprendendo pela dor, elas vão passar de uma hora ou outra pros filhos. E para evitar que chegue nisso... Isso, cara? Então, tá um... Não sei, eu tá, tenho a impressão ó, que não tá. tem uma... Eu acho que assim, eu vejo eles estão com sobrepeso e aí o filho olha, pô, cara, desculpa, até 9, 10 anos, o filho tem um pai, né, o homem, como referência, inclusive de corpo e tal. Ele olha o pai dele, vê o pai dele com uma barriga enorme, braço fino, a perna afinando entre 40 e 50 anos, perdendo massa muscular, ficando sarcopênico. Para ele ter aquela barriga e ter um corpo igual ao do pai dele, é legal, não é ruim. Então. Você entendeu? Então, assim, essa responsabilidade... Por exemplo, eu sofro com esse excesso de peso. Eu sou uma mulher, eu sofro com excesso de peso. Por que eu estou fazendo, levando a minha filha para ter um corpo muito igual ao meu? Né? Aí eu acho que a palavra não seria nem ver o pai e achar que aquilo ali é legal. Ele vê o pai e a mãe ali, ele acha que aquilo ali é normal. Legal, no fundo você ele usou não uma acha. palavra, eu fugi da palavra, mas você Então, usou ela. exato. Infelizmente, isso vai virar o normal. Porque o normal Já é da média. Ué. É de uma norma ali de... A maioria das pessoas. 60,3% da população já é o Exato. Eles são maioria normal. já. Exato. Então, aquilo ali pra ele é o normal. Por quê? Aquilo ali é a média da casa dele. Se a média dele de casa tem sobrepeso, a realidade dele ali é o quê? Tem sobrepeso. Só que hoje, se for pegar ao mesmo tempo, as pessoas olham, por exemplo, um filme de herói de antigamente, o cara era magrinho, não era trincadaço nem nada. Hoje os caras estão gigantes, super trincados. Então isso também desperta um pouco mais na criançada. Foi para os extremos. Os Estados Unidos... Os Estados Unidos você tem um monte de boa parte da população obesa e você tem um monte de fisiculturistas, melhores fisiculturistas, atletas de N modalidades estão lá, entendeu? Os atletas de futebol, tá todo mundo ao mesmo mais tempo, massa muscular. mas aí é a opção da escolha e é por isso que a educação é tão importante. Hoje em dia a gente tem barrinha de proteína, tem suplemento, que a gente que é maromba de muito tempo atrás sabe que não tinha essa facilidade. Sim. Eu comi uma barrinha para ver. Marmitinha fit, que era marmitinha fit? Nossa não tinha senhora, essa, não parecida. tinha isso. Então hoje em dia a gente tem mais facilidade. Mas aí qual que é a questão? Ela acha que aquilo ali é o normal e aquilo ali é um extremo. Tá? Aquilo é fora da realidade. Mas esse normal, cara, ele é um normal doente, cara, um normal ruim, um normal onde as pessoas... então, vamos lá. Começou, na minha opinião, isso, quando surgiu a galera falando assim, eu sou gorda, as mulheres falam assim, um grupo de mulheres surgiram aí e falaram assim, eu sou gorda e me aceito. Pô, a hora que surgiu esse grupo, eu acho legal se aceitar, uma coisa é isso. Show. Agora, não dá pra negar que ela tá doente. Sim, né? sim. Então, assim, isso aí foi. Aí, poxa vida, você vai... Tem mulheres, galera, que estão muito acima do peso, com roupinha justa, de shortinho. Ela quer usar um padrão de roupa e, infelizmente, o corpo dela já não responde. Mas ela... A morfologia não comporta, né? Isso, mas para ela tanto faz. Mas olha que legal. Por isso que eu, voltando nessa questão de que tudo... louco isso na cabeça das pessoas, mas voltando gente. tudo no que eu tinha falado antes, que tudo é cíclico, basta dizer que hoje tem mulheres já falando, me falaram para eu aceitar, eu me aceito, mas não conformo. Então tá tudo bem. Basta dizer que eu esqueci o nome dela, a Jojo Todinho. Todinho. A Jojo Todinho, ela emagreceu, ela falou, não é legal ser obesa, quando se posicionou, é horrível. Caiu matando nela. Mas Coitada, eu acho muito legal. Mas assim, é normal, vai flutuando entre extremos. É cíclico isso. Então eu acredito... Eu tô preocupado. Não, mas eu acho que as coisas vão normalizar. Por quê? Tanto o acesso à informação, como a gente falou, que hoje os nutricionistas já estão mais cientes disso, tem muita gente boa surgindo, porque antes só quem falava asneira estava sobressaindo porque fazia barulho. Agora não. Hoje em dia você vê, por exemplo, algumas pessoas já desmistificando muita coisa. Então eu acho que é um comportamento que vai fluir. Eu não acredito que esse índice de obesidade vai tão mais para frente, até por uma questão um pouco triste, porque a gente já vê que a nossa expectativa de vida já nessa década já não está mais crescendo que nem antes. Já parou. Então, infelizmente, com o envelhecimento da população, vai ter mais idoso. Os idosos obesos, eles vão morrer primeiro. Isso. Então, esse percentual tende a corrigir. Sim. Gente, é a natureza, infelizmente. Isso. Então, assim, porque a gente está indo trágico. A gente está indo por uma composição corporal perigosa. Exato. Perigosa, cara. É muita doença, um custo aí
pro Estado, um custo pra pessoa, O sistema público de remédio, saúde cara. sofre. Isso é louco. Então, assim, eu tô preocupado. E aí, para aproveitar falando sobre isso aí, dá para pôr o quadro das mulheres, da composição corporal aí, pra gente ver aqui na TV? Aí a gente pode tentar fazer um comentário a respeito disso aí, que eu acho que ficaria legal da gente... todas elas com o mesmo tipo, né, de biquíni e tal. Será que vai aparecer? Vai dar? Cadê não dá para ver com o Ângelo? Bom, vamos lá. Eu quero aproveitar, então, e a gente já falou de um outro fator que eu acho determinante. Se a gente a gente tem que juntar aí o Estado, né, o governo, as escolas, porque, você vai na lanchonete de escola, a molecada, compra tranqueira pra caramba. Tem salgadinho, tem de tudo. Não, vou repetir novamente, não é que não possa ter, mas tem que ter ali um comportamento. Eu acho que a escola teria que ter essa responsabilidade, medir o peso da criança a cada 6 meses, a cada 4 meses, contribuir com os pais, levar os pais para dentro da escola, falar para o pai, olha, pai, seu filho ganhou X quilos nos últimos 4 meses, precisa cuidar melhor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu acho que isso ajudaria muito a escola poder participar disso. A minha preocupação é que nas escolas, se tem nutricionista, são poucas. Sim, né? Então que já começa que dia... já não tem ali um profissional que pudesse contribuir. Tem que ser uma palestra, contratar uma então, empresa, mas não sei. Hoje em dia, se eu não me engano, eu posso estar errado porque não é mais minha área de atuação, então eu já nunca foi minha área de atuação, mas eu já não estudo isso faz bastante tempo. Mas, se eu não me engano, nas escolas particulares, eu acho que serve cantina, essas coisas, é obrigado para quem serve almoço ter um nutricionista responsável. Isso é legal. Então, já começa a melhorar. Já tem. Eu tenho quase certeza. Até é interessante dar uma olhadinha nisso depois. Mas é obrigatório. Inclusive na minha escola tinha e tal, mas assim, a criança ainda tem acesso à coxinha. Então, se ela não tiver educação do pai, ela vai pra coxinha. Ela vai pra coxinha. Refeição do o meu filho vai. Se deixar, ele vai. Claro, eu falo, filhão, não vai comer. Mas por isso que ele é uma criança, ele não pode ter habilitação, ter título de eleitor, ter um monte de final coisa. De semana é uma situação. Agora o garoto chega lá em plena terça, quarta-feira, pede uma coxinha e uma coca de 350 ml. Ele vai todo dia pra escola. Então, se ele pegar a coxinha na segunda, qual a probabilidade de ele não pegar de novo na terça, na quarta, na quinta? Cara, não dá. Vou pedir um favor para você. Pode falar, claro. Dá entre 3 e 5 dicas para a galera que você fala em mudança de composição corporal. Tá bom? Perfeito. Óbvio que aqui vou pedir para você falar das pessoas que treinam, tá bom? Que estão praticando a atividade. Acho que é mais fácil. Senão o universo abre muito, não tem como. Não, claro. Tá? Claro. O que você diria? Que são as dicas hoje que você fala assim, tu vai falar dica bônus, mas o que você diria lá, olhando para as pessoas? Se você fosse elas, o que você faria? Primeira coisa, hidratação, tá? O mínimo ali que a gente tem que acertar é nisso aqui, na água. Gente, é barato, só falta disciplina. Se você não conseguir tomar sua meta de água, água é treino. Pô, tem a dó, né? Exatamente. Se você não conseguir tomar sua meta de água, pelo amor de Deus, você vai conseguir o quê? Então vamos lá. Não, né? Põe pra despertar durante o atendimento, eu ponho pra despertar no Apple Watch, porque ele só vibra, aí ele não toca. Aí eu sei que eu tenho que lembrar que eu tenho que beber água ali. Aí eu dou um gole na minha água. Pô, tem garrafa pra não errar. Caramba, tem. Hoje em dia tem um monte de coisa. Tem até aplicativo. Então, assim, não errar. Mas como é que eu vou saber a quantidade de água? 35 ml por quilo de peso, pelo menos o mínimo ali pra você conseguir. Ali eu não consigo, deu muito, porque meu peso tá muito elevado. Não tem problema. Ninguém nasceu tomando 2 litros de água, 3 litros de água por dia. Isso. Então começa aos poucos. Se você não bebe nada, você começar a beber pelo menos 1 litrinho já alguma coisa, seu metabolismo vai agradecer. Água, quando a gente fala de composição corporal, a água é bom tanto para ganhar massa muscular, porque mais de 60% do seu músculo é água, tá? Não é só proteína. Mais de 70% da massa muscular é água. Exato. Cara. Então, assim, num quadro de uma pessoa assim, com pouco glicogênio muscular... peso total, seu 60%, cara. Então, seu peso total. Sim. O planeta é água e o nosso corpo é água. Mas supondo uma pessoa ali que esteja desidratada, ali onde o glicogênio muscular está um pouco mais baixo, ali, no mínimo, mais de 60% vai ser água, com certeza. Então, a água é tanto importante para quem quer ganhar massa muscular, quanto para quem quer emagrecimento. Legal. Porque para o carboidrato, por exemplo, entrar no músculo, a gente precisa de 2 ou 3 moléculas de água. Então, assim, para não favorecer o ganho de gordura e melhorar a sua sensibilidade à insulina, a água também vai ajudar. Segunda dica que eu acho muito, muito relevante seria seu sono. Hoje a gente sabe que grande parte da população com obesidade tem problemas com sono, tá? Então, assim,
vários hormônios que ditam a velocidade do seu metabolismo, principalmente as mulheres que não têm a testosterona, como nós homens ali, são mais reféns do GH para composição corporal. O sono ele é muito importante, ele é reparador, ele viabiliza seu metabolismo a trabalhar muito melhor. Então você está querendo emagrecer, não está tomando água, não está dormindo bem, é de fato um problema, tá? Ah, mas não consigo dormir muito mais porque eu trabalho muito. Faz um esforcinho para dormir mais, se não consegue, pelo menos melhora a qualidade, faz uma higiene do sono, depois pesquisa sobre higiene do sono, que é algo muito legal para você que não consegue dormir mais, mas tentar melhorar a qualidade disso aí. A outra questão que eu acho bem interessante aí a gente abordar é a questão das proteínas magras, tá, pessoal? A gente fala muito sobre proteína, mas as pessoas estão cientes da proteína, mas eu vejo muita gente correndo aí para algumas opções que tem uma densidade calórica alta. Então, até por uma questão de orçamentária aí, por exemplo, um colchão mole, por exemplo, uma carne vermelha que é um pouquinho mais magra. Sim, então dá para ir. Infelizmente o frango é basicamente o peito de frango com uma proteína magra. A coxa, você tirar a pele ali e tal. Então, aí tá tudo muito caro, mas assim, a gente tem que saber diagnosticar o que é uma proteína magra ali ou não. Então, para viabilizar uma boa alimentação, a proteína vai te dar saciedade, então seria muito interessante para a composição corporal no geral. A outra dica é tomar cuidado com ingestão de gordura, não só de carboidrato e outros macronutrientes. Eu acho que para fechar, acho que essa seria a mais essencial aí. Porque hoje em dia tem muita pasta de amendoim, castanha, azeite, são fontes, abacate, são fontes que são dados como saudáveis e são saudáveis, só que a gente precisa de uma quantidade pouca disso. Bem moderada, hein, cara? Moderada. E a gente acaba achando que é tudo fit, sai comendo num nível muito grande, e como eu falei, a gordura em 1 grama de gordura a gente tem 9 calorias, mais que o dobro do que o carboidrato. Então, tenta mensurar esse consumo total. Às vezes até no modo de preparo. Vai fazer o arroz? Taca azeite ali. Vai refogar o feijão? Põe azeite. Vai fazer o filé de frango? Azeite. Vai refogar um legume? Azeite. Ah, tô fitness, vou comer meu alface com saladinha. Põe azeite. Então assim, cara, é saudável, mas a gente tem que usar moderado, tem que tomar cuidado com o processo de cocção. Então acho que são as dicas aí pra gente fechar com chave de ouro. Bem prático, assim, né? De parte pronto, não anotei nada, mas acho que isso aí seriam os mais relevantes aí pra conseguir mudar bem. Perfeito. Ale, cara, antes de ir embora, antes até de agradecer você, eu vou falar algumas coisas aqui sobre disciplina, porque a gente está falando sobre disciplina. Eu agora, todo finalzinho, eu quero falar algumas frases que são impactantes para mim, que eu acho que pode ajudar a vida das pessoas. Disciplina é poder. Domine-a e o mundo se moldará à sua vontade. A disciplina não se importa se você está pronto. Ela exige que você compareça todos os dias e sem desculpas. A verdadeira força está na ação consistente e não em sentimentos passageiros. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. Cada vez que você vence a resistência interna, se torna mais forte e, com o tempo, o que antes parecia insuportável se transforma no caminho para a grandeza. Pensa nisso num treinamento de musculação para a galera que acha que fazer musculação é chato. Não espere pela motivação, cria. É isso. Tá? São umas frases que eu vou trazendo sempre aqui, que a gente sucede para poder ajudar as pessoas. São frases que impactam. Eu me ligo muito nessas frases. Eu sigo uma boa parte dessas frases aqui, está dentro da filosofia estoica. Né? Eu estou me tornando um estoico, que é uma filosofia de vida começou na Grécia, aí tomou grande força depois em Roma, que inclusive com Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos, e voltou a ganhar força na pandemia, por incrível que pareça. Para essa coisa do vencer, dos limites, da disciplina, de respeitar, do respeito, respeitar a si próprio, de você ser mais consistente, ter noção o que é a natureza, porque aí a gente está falando de composição corporal, entender a natureza humana e como é que você age aceitando como o seu corpo é, porque muita gente quer ter um corpo que não vai conseguir, quer ter na internet tem muita mulher com glúteo lindo, maravilhoso, nasceu com glúteo, cara, ela geneticamente nasceu com um glúteo legal, ela treina, ela agacha, o glúteo dela, fica redondinho, coisa mais linda. Aí você pega, por exemplo, uma oriental, né, que a gente diz sempre, japonesa, chinesa, tal, tem mais dificuldade. Para essa ter um glúteo como tem de uma negra, por exemplo, é muito mais difícil. Então, assim, esse processo de aceitação da natureza e tudo que estiver dentro das suas prioridades, você dá o máximo que você puder. Um dos preceitos da filosofia estoica é essa. E eu quero agradecer você, Ale, Deus lhe pague, obrigado mesmo, de coração. Imagina. Foi show de bola, a galera, tenho certeza que vai curtir esse conteúdo, esse papo que a gente teve de mais de 1 hora, que eu acho que vale muito a pena. Pra mim, cara, podcast é isso.
aí a gente explorando o máximo, e você vai voltar outras vezes aqui, que é fundamental para a gente falar de um assunto mais específico, que aí pode ser até menos tempo, mas como a gente falou de composição corporal e abrir um leque muito grande, eu acho que para a primeira vez eu acho que foi interessante. Não, tá bom? Gratidão, fica com Deus e espero você na próxima aqui. Pô, tá conta comigo, obrigado pelo convite. Boa. Galera, forte abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Ui.